Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um podcast do Pensadores Desorientados. Hoje estamos aqui com a presença do Gustavo, do Igor e do Cristiano. Hoje, infelizmente, o André não pôde comparecer. Gente, me explica o que aconteceu hoje com a Bolsa de Valores, que eu tô abismado até agora. Bom, eu também. Eu e minha carteira também estamos abismados. A minha até gritou. Foi complicadíssimo, né? Enfim, foi uma conjuntura aí de fatores, mas muito, impulsionado aí pela essa guerra de preços com o petróleo, né? A Rússia e a Arábia Saudita aí discutindo e brigando e fazendo essa guerra aí causou isso aí no mercado. Eles estão brincando com o mundo inteiro. Nossa, mas isso, todas as bolsas hoje tiveram baixas, né? Todas, nenhuma teve... Todas, foi generalizado, algumas mais, outras menos, né? Então a bolsa chinesa terminou caindo 3%, que foi uma das menores do mundo. E, em compensação, a brasileira foi uma das que caiu mais também. Caiu quase 12,2%. E, se não me engano, a bolsa grega, que foi o recorde, caiu 13%. A única que teve o stop foi a brasileira? Não. Tivemos a Circuit Breaker, né? Que é chamado. Em Nova York, tivemos em Portugal, Sydney, Brasil, enfim. De cabeça de vocês são essas aí. Só para explicar o que é o Circuit Breaker. Circuit Breaker é quando as ações elas param de ser negociadas por um certo período de tempo estabelecido por conta de uma altíssima queda, né? Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para o mercado ele entender o que está acontecendo com a baixa e não ter aquele chamado do efeito manada, né? Que todo mundo começa simplesmente a vender e seguir o fluxo sem saber de fato o que está acontecendo. Então isso acontece para as pessoas de fato respirarem um pouco, verem, analisarem melhor e depois o mercado reabre e as negociações continuam. Então, mas essa pausa ela pode ser feita apenas em algum momento do dia do pregão ou pode ser feita inclusive com o encerramento do dia? Pode. Ela é feita em alguns patamares, né? Então, por exemplo, isso a Bolsa Brasileira, porque a de Nova York, por exemplo, tem uns volumes diferentes. Mas a brasileira é o seguinte, a partir do momento que ela cai 10%, os negócios são encerrados por 30 minutos. Né? Já é um dispositivo, né? Exatamente. Já é um mecanismo de controle desse. Exatamente, é esse mecanismo. Então, fica fechada por 30 minutos para todas as negociações, depois ela reabre. Se ela volta caindo 15%, enfim, as negociações continuam. Caiu 15%, ela para mais uma vez, se não me engano, por 1 ou 2 horas, enfim. E depois, a partir do momento que volta a negociação e cai 20%, claro, começando, né, do começo do dia, 20%, aí se encerra o pregão. Exato. E essas pausas são de quanto tempo? Aí, a primeira que teve hoje foi de meia hora, 30 minutos. Né? A foi Bolsa Brasileira teve essa primeira pausa? Teve. Por volta ali das 10 horas e... Nossa, 10 e meia, logo 10 horas. Logo na abertura. Bem cedo assim. Quase que teve a segunda, então, né? Se fechou a 12 pontos. Exatamente. Chegou próximo da segunda. Isso foi bem no finalzinho do pregão que ele chegou nesse valor. Nesse valor. Que, inclusive... eu acho que eu não ia viver para ver isso ainda, né? Porque a última crise que eu vivenciei grande foi de 2008. E eu acho que não chegou também nesse patamar, né? A cair 12%. Não, 2008... Bom, em um único dia, não, né? Sim, ao longo dos dias, sim, caiu mais do que isso, né? Mas em um único dia, essa foi a maior queda desde 1998. Louco. Olha que loucura. Desde a crise russa Nossa, e o mais espantoso é que o país está precisando de investimento externo para turbinar o movimento da economia. E você tem a Bolsa de Valores com escapamento de fluxo financeiro que chegou quase na casa de 13%. É muito grande. Exatamente. E tem um efeito interessante que é o seguinte... Fora o dólar, né, Cris? Exato. É que em toda essa turbulência, quem sofre mais somos nós, países emergentes, né? Então... o dinheiro ele sai daqui, de todos os países emergentes, e vão para lugares seguros, como mercado americano. Então, a gente tem valorização de algumas moedas no mundo, né, que são bem específicas. Então, cito aqui, por exemplo, o iene japonês e o franco suíço. Então, se valorizaram muito, inclusive mais do que o dólar. Tanto que o chamado índice dólar, que é uma cesta de comparação das 6 principais moedas do mundo, que o real não faz parte, esse índice caiu muito, ou seja, o dólar perdeu valor para essas moedas. Então, perdeu valor para o euro, perdeu valor para o iene, perdeu valor para o franco suíço. Mas as moedas de países emergentes sofreram demais, perderam muito valor para o dólar. Né? Então, hoje, por exemplo, o dólar subiu aqui, encerrou o dia mais ou menos 2,5%, 2 e pouquinho. Mas
O México, por exemplo, o peso mexicano, ele abriu o pregão caindo 9%. Nossa. E encerrou o dia 5%. Outro também que sofreu muito foi o rublo russo, né? Que ele começou caindo 9% e terminou o pregão caindo 8%. Então você imagina, em um único dia, a moeda do país perder 8% em comparação ao dólar. É muita coisa. Absurdo, é isso que eu queria até entender melhor com você, Cris, que trabalha com isso, que é o seguinte, é possível mensurar agora, por exemplo, qual foi o valor financeiro que saiu da Bolsa de Valores hoje, nessa queda de mais de 12%? O que 12% representa em volume financeiro hoje? Gu, tem sim, né? Esse número, ele existe, provavelmente já está disponível, talvez, enfim, o Banco Central tem essa informação, mas eu não tenho. Ainda não é isso, né? Ainda, enfim. Como a gente estava conversando no início, né? Eu estava acompanhando um material de economia esse final de semana, dando conta de que até o dia 4 de março desse ano, o volume de recursos na Bolsa de Valores, o volume de retirada, né? Eu não sei se esse é o nome, mas o volume de recursos que saiu da Bolsa de Valores como investimento, em 64 dias, se você pensar janeiro, fevereiro e 4 dias de março, foi maior do que todo o valor que foi embora da Bolsa de Valores no ano de 2019. Eu não sei se eu estou falando as palavras certas, né, em termos técnicos, mas o dinheiro indo embora. Fugindo, né? Não, eu li sobre isso também. E eu acho que além dessa questão que, igual o Cris mencionou, que hoje o dia ele... o principal ofensor foi essa questão, né, essa briga do petróleo, do que a Arábia Saudita está propondo em fazer, que é aumentar a produção e dar desconto a determinados países no petróleo bruto, e a Rússia comprando essa briga também por igual. Mas isso já demonstra do que a gente já comentou aqui sobre essa questão do coronavírus e que está cada vez mais assustando o mundo. Como que as pessoas ainda... a incerteza disso tudo. E eu vejo o movimento da Arábia Saudita exatamente ligando esse acontecimento para tentar se resguardar de alguma forma. E sobre a Bolsa, só complementando, que eu estava olhando aqui e entra de encontro isso que você está falando, eu não sei, né, sobre esse montante referente ao... Também nem sei hoje quanto que vale hoje a Bovespa em bilhões ou trilhões. Eu já vi alguma coisa sobre isso, mas eu não tenho o dado correto. Mas eu peguei o gráfico aqui para dar uma olhada. Os pontos que a gente fechou hoje, que está na casa de 98 mil pontos, igual a um ano atrás, dia 11 de março de 2019, que também estava nesse mesmo patamar. A economia está recuperando perda. Não está nem crescendo, se for olhar. Porque ela estava, né, com troca de governo e sistema né, econômico novo, estava tendo uma ascensão. E aí, com todos esses acontecimentos agora, a gente já voltou para a estaca de exatamente há um ano atrás, que foi em março de 2019, que estava com o mesmo nível de pontos. Aí será a pergunta, para onde que a gente vai caminhar, né? Porque na minha humilde visão, vamos dizer, como não ser um especialista financeiro, mas eu ainda acredito que tem muita paulada para vir ainda para frente, seja no câmbio, na moeda, que eu acho que ainda vai valorizar, e seja nas ações, que eu acredito que ainda vai cair um pouco, porque eu não vejo uma solução próxima. Assim, de forma superficial, o que me vem na cabeça para tentar justificar essa situação, esse alvoroço, né, esse medo? O impacto que a propagação do coronavírus, o Covid-19, ainda pode ter no planeta, né? E sem medo nenhum de errar e falando planeta, porque os fluxos comerciais são sem fronteiras, né? Eu tive lendo um material hoje também, ou ontem, se não me engano, dando conta de que talvez algumas montadoras no Brasil vão ter que fazer algum tipo de readaptação de produção na linha de montagem em função de peças que dependem de remessa primária da China e que não vão chegar no país. Então, de forma primária, o que me vem na cabeça de tentar justificar isso que a gente viu hoje no mercado? O potencial que ainda é desconhecido do Covid-19, e isso de forma internacional. E de forma nacional, será que é somente as reformas que não saem, que não são votadas no Congresso? É o que me vem na cabeça de início, assim, ou será que tem mais alguma coisa? Agora, enfim, então, no âmbito nacional, o que a gente tem aqui, eu vejo dois grandes drivers aí para tentar fazer alguma coisa. O primeiro é o Banco Central, né? Enfim, tentando implementar medidas aí para estimular a economia, mexendo com dólar. Parece que teve um swap também, não teve? Hoje teve venda à vista, teve swap, teve tudo.
E amanhã também vai ter mais. E, inclusive, isso ajudou a segurar, porque senão ele ia provavelmente subir mais. Mas então, a gente tem o Banco Central, né, como um agente aí que tem que atuar. E a gente também tem, claro, o Congresso, porque, afinal de contas, os dois têm que trabalhar juntos. Enfim, são essas duas forças que atuam concomitantemente, têm que tentar fazer alguma coisa para minimizar os impactos, porque o impacto vai ser muito grande. Eu acho que ainda a gente está vendo ainda como que o Covid-19 está impactando a cadeia mundial, ainda estamos sentindo impactos ainda da China, mas daqui a pouco talvez a China já consiga voltar ao normal, mas aí começa o impacto na cadeia de produtos europeus e depois... O efeito inércia, né? Exato. Depois, enfim, cadeia americana, enfim. Mas a China deu o governo chinês falou que no máximo até mês que vem eles já recuperam todo o nível de produção, né? Exato. Acho que com a China... o pior já passou, pelo menos é o que parece, né? É o que parece. Inclusive, reabriram Disney agora, voltou agora esse final de semana, reabriram a Disney, enfim. Então, parece que a China, de fato, está voltando ao normal. Ela está começando a rodar novamente, né? Porque ele ficou parado. Ficou muito parado. O Boletim Focus de hoje, né, que os especialistas do mercado financeiro faz as projeções, caiu para o PIB desse ano de 2,5 para 1,9. Então eu acho que o impacto, logicamente, ele é certo. Por conta até disso que você comentou, da cadeia produtiva. Apesar de vai retornar, mas aí até você conseguir estabilizar nesse mecanismo que a gente já comentou, da onde que é, né, o epicentro do Covid-19, o que ele abastece, que é a questão de microprocessadores, chips, telas. Tem não só ali aquela região, mas ainda muitos funcionários não estão trabalhando normalmente, ou trabalham de casa. Então, de fato, isso daí, o impacto até regularizar, eu acho que ainda vai É só a gente ver o que está acontecendo na Itália agora. Isso. É como se a Itália agora estivesse vivendo o boom do vírus, que a China começou a ter o quê? 3, 4 semanas atrás. Se não tiver engano, é esse prazo, né? Eu acho que final de janeiro. Isso. Né? O pico do surto, do pânico mesmo, naquela província chinesa, por exemplo, foi há 4 semanas atrás. E a gente já está vendo o volume muito maior de pessoas sendo liberadas versus o número de pessoas que estão tendo a confirmação da contaminação na China maior. O volume de pessoas que estão sendo curadas é maior do que os que estão sendo contaminados. E a Itália com um crescimento muito forte de volume, de número de pessoas infectadas. Então, olha o efeito inércia. Se você pegar o início o pico da contaminação na China e o efeito na Europa agora, realmente a gente não tem previsão de quando que isso vai de fato se encerrar. E olha só que loucura que a gente está passando agora. Por quê? Como se não bastasse, né? Isso, enfim, toda essa preocupação do coronavírus, ainda a gente tem que lidar com o ego de 2 pessoas malucas. Que é o príncipe árabe, né? Enfim, o dono da Arábia Saudita, com o governo russo, né? Porque o que está tendo aí é uma disputa quase que pessoal. Com aí. Putin mesmo, né? 2 doidos. Dois doidos. E o Putin. 2 malucos. 2 autocratas. Exato. Gente, é muito maluquice, olha só. Então, só pra gente entender mais ou menos de onde que veio isso, né? Deixa eu falar um tiquinho aqui. Então, teve uma reunião da OPEP, que a Rússia não faz parte, né? E eles estabeleceram que, para conter o preço do petróleo, a queda do preço do petróleo, já que, claro, a demanda por petróleo está caindo devido ao desaquecimento econômico, coronavírus. Então, para conter o preço, eles iriam diminuir a produção. Suspendeu. Beleza, a OPEP concordou. E só que eles esperavam que a Rússia também ia adotar essa medida. Mas a Rússia falou, aqui não, vou continuar produzindo do mesmo tanto e pronto. Não, vou continuar produzindo e pronto, acabou. Aí a Arábia Saudita, o que ele fez? Uma banana. Então vem cá, vamos ver então se você vai fazer isso. Aí eles compraram a briga. Falaram, então a gente vai aumentar a nossa produção, mas além de aumentar a nossa produção, a gente vai começar a vender o petróleo 20% mais barato no mercado. Os árabes falaram. A Rússia falou, então tudo bem, eu aguento esse choque, né? Esse choque aí por pelo menos 6 a 10 anos, tô tranquilo. E pagou pra ver.
Resultado foi o que a gente viu hoje, o mercado inteiro, o mundo inteiro caindo 10%. A bomba chegou. Exatamente. Então, são dois egos aí de duas pessoas completamente, enfim... bate-cabeça de dois líderes provoca um tamanho de solavanco. E o tanto que isso impactou hoje, enfim, não foi brincadeira. Então agora a gente tem essa queda absurda no preço do petróleo. Hoje chegou a cair aí 25%, encerrou mais ou menos perto disso a queda, né? Mas, então, tá nesse nível, né? Como lidar com isso? Além de tudo, ainda tem mais essa briga desses dois doidos aí. Só ajustando a informação que a gente falou agora há pouco, a notícia é de que até o dia 4 deste mês, os estrangeiros sacaram da Bolsa Brasileira 44,8 bilhões de reais, sendo que no ano passado, todo o volume recolhido foi de 44,5. Isso é sério, né, Cris? Isso é muito sério. É sério, exato. Ano passado, o que a gente viu foi o quê? Foi que teve muita entrada de pessoas, de brasileiros comprando bolsa. Então, por um lado, você teve estrangeiros tirando dinheiro da bolsa. Por quê? Porque aí a gente tem que voltar lá atrás. Foi época de guerra comercial, enfim, né? Todo aquele embate. Então, de fato, isso trouxe muito temor no mercado. Então, o gringo tirou dinheiro da bolsa, mas o brasileiro colocou dinheiro na bolsa. Então, a gente teve entrada recorde de CPF na bolsa. Então, teve entrada recorde de recursos nacionais na bolsa. E isso foi bom. Então, serviu para o quê? Fazer com que o índice Ibovespa subisse. Afinal de contas, tinha mais gente comprando no final das contas. Que está equilibrando um pouco, né? Mas exato, mas o que fez, então, esses CPFs colocarem dinheiro na bolsa, sendo que o que o investidor fez foi, na verdade, manifestar o seu desagrado, a sua falta de perspectiva de crescimento da economia, né? Aí... Sem perspectiva de reforma, sem perspectiva de crescimento, eu tiro o dinheiro de um mercado emergente e coloco em mercados mais sólidos. São dois movimentos que a gente tem que entender. Esse dinheiro que saiu, muito dinheiro que saiu da bolsa, enfim, daqui, né, foram de investidores que investiam em muito título do governo, né? Título especulativo. Então, é um dinheiro chamado de carry trade. O que é esse dinheiro? É o dinheiro do cara que tá lá de fora que vem lucrar aqui com a taxa de juros brasileira, que era alta, né? Então, ano passado ela foi caindo. Então, com isso, saiu muito dinheiro, né? E, por outro lado, foi entrando aí, então, o dinheiro dos brasileiros aí na bolsa também. Então, esse movimento, ele faz com que tenha, sim, alta do dólar, porque, afinal de contas, você está tirando o dólar daqui do Brasil, né? Então, o dólar sobe, mas fez com que a bolsa também subisse, também acompanhasse, porque você tinha brasileiro comprando bolsa. Então, a taxa de juros brasileira baixa, ela causa o quê? Ela causa que o investidor local, ele busca ativos mais rentáveis. Aonde? Bolsa de valores. Então, por isso, essa entrada recorde de CPFs na bolsa. Comprado aqui. E, por outro lado, a bolsa, a taxa de juros baixa, então, causa essa saída de investimentos. E por todos aqueles temores que eu falei de guerra comercial, que foi o principal driver do ano passado, né? Então, eles tiraram esses recursos aqui, tanto de bolsa como de títulos, enfim, que gerou essa evasão aí dessa grana aí para fora do É o famoso protecionismo, né? Até o investidor, ele visa, né, a rentabilidade das suas ações. Então, ele está vendo que aqui, um mercado emergente, o Selic baixa já não é tanto mais atrativo como seria anteriormente. Então, ele prefere... manter ali nos Estados Unidos, onde que eu tenho... Se o risco é o mesmo, né? Ou então, melhor, né? Se o risco é menor, mas a rentabilidade é igual, eu vou para onde existe menos. Exato. Agora me vem na cabeça aqui poupança brasileira, né? Então, se a gente está tendo, então, Cris, você me corrija se eu estiver errado, se a gente está tendo um volume de entrada de recurso de CPF muito grande na Bolsa, nesse momento, fatalmente a gente deve estar tendo um volume de saque significativo de poupança, né? Perfeito. Porque a rentabilidade da poupança já não cobre inflação. Perfeito. Não tá valendo mais. Raciocínio é isso mesmo. E tem algum ponto positivo que a gente pode tirar disso? Dessa queda? Tem alguma coisa assim que a gente pode aproveitar disso? Bom, daria para comprar ação? Agora é um momento bom? Seria? Bom, é difícil demais Pensando dar esse longo call, prazo, né? Dar esse call de compra agora. Enfim, eu não sei se ela vai cair mais. Eu, particularmente, acho que ela tem espaço para cair um pouco mais. Mas tem nem é muita momento gente de venda, comprando. então?
Não, de venda esse call é muito complicado. Eu tenho visto muitos investidores assim, de carteira alta dizendo que não é momento de vender. Esse call é muito complicado, porque, enfim, quando que é o fim do poço? Ninguém sabe, né? Então, são opiniões. A minha opinião é que ainda pode cair um pouquinho mais. Nossa. Então, se você quiser comprar, espera mais um pouquinho. Mas eu mesmo, por exemplo, já comprei tudo que eu podia comprar. Eu tô sem caixa agora. Então eu acho que o governo brasileiro tem que, pelo menos, contribuir para não piorar a situação. Evitar crises institucionais, crises políticas, para evitar de gerar, inclusive, fragilização interna. Já que o negócio está vindo de fora, então vamos pelo menos preservar a estabilidade interna, porque aí pelo menos, né? Exato. Mas o que a gente vê não é isso, né? Não é isso. É utópico. É difícil. Não é isso. Que dificuldade de conversar. Essa é a parte... A conversa é a parte mais difícil de todas. Nossa, o que é isso? É verdade. São muitos interesses. Então, muito bate-cabeça. Galera. Então, acho que temos um programa, né? Temos um material, né? Mas também com a consultoria do Cris aqui. Esse podcast, é dele. Foi voltado pro Cris e pra Swift Câmbio Inteligente. Porque tá vendo? Tem que fazer um merchan, Vai ter que deixar o jabá, hein? Vai ter que deixar o jabá. Tem que deixar o patrocínio no final do programa. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem escutou até agora. Quem se interessou mais pelo assunto, procura a Swift Câmbio Inteligente no LinkedIn, que o Cris fala mais sobre a questão da Bolsa de Valores e do mercado internacional lá. Então, é isso aí, né, galera? Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Abraço, até a próxima. Força e otimismo. Valeu, até a próxima. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um podcast do Pensadores Desorientados. Hoje estamos aqui com a presença do Gustavo, do Igor e do Cristiano. Hoje, infelizmente, o André não pôde comparecer. Gente, me explica o que aconteceu hoje com a Bolsa de Valores, que eu tô abismado até agora. Bom, eu também. Eu e minha carteira também estamos abismados. A minha até gritou. Foi complicadíssimo, né? Enfim, foi uma conjuntura aí de fatores, mas muito, enfim, impulsionada aí pela essa guerra de preços com o petróleo, né? A Rússia e a Arábia Saudita aí discutindo e brigando e fazendo essa guerra aí causou isso aí no mercado. Eles estão brincando com o mundo inteiro. Nossa, mas isso, todas as bolsas hoje tiveram baixas, né? Todas, nenhuma teve... Todas, foi generalizado, algumas mais, outras menos, né? Então a bolsa chinesa terminou caindo 3%, que foi uma das menores do mundo. E, em compensação, a brasileira foi uma das que caiu mais também. Caiu quase 12,2%. E, se não me engano, a bolsa grega, que foi o recorde, caiu 13%. A única que teve o stop foi a brasileira? Não. Tivemos a Circuit Breaker, né? Que é chamado. Em Nova York. Tivemos em Portugal, Sydney, Brasil, enfim. De cabeça que vocês são essas aí. Só para explicar o que é o Circuit Breaker. Circuit Breaker é quando as ações elas param de ser negociadas por um certo período de tempo estabelecido por conta de uma altíssima queda, né? Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para o mercado ele entender o que está acontecendo com a baixa e não ter aquele chamado do efeito manada, né? Que todo mundo começa simplesmente a vender e seguir o fluxo sem saber de fato o que está acontecendo. Então isso acontece para as pessoas de fato respirarem um pouco, verem, analisarem melhor e depois o mercado reabre e as negociações continuam. Então, mas essa pausa ela pode ser feita apenas em algum momento do dia do pregão ou pode ser feita inclusive com o encerramento do dia? Pode. Ela é feita em alguns patamares, né? Então, por exemplo, isso a Bolsa Brasileira, porque a de Nova York, por exemplo, tem uns volumes diferentes. Mas a brasileira é o seguinte, a partir do momento que ela cai 10%, os negócios são encerrados por 30 minutos. Né? Já é um dispositivo, né? Exatamente. Já é um mecanismo de controle desse. Exatamente, é esse mecanismo. Então, fica fechada por 30 minutos para todas as negociações, depois ela reabre. Se ela volta caindo 15%, enfim, as negociações continuam. Caiu 15%, ela para mais uma vez, se não me engano, por 1 ou 2 horas, enfim. E depois, a partir do momento que volta a negociação e cai 20%, claro, começando, né, do começo do dia, 20%, aí se encerra o pregão. Exato. E essas pausas são de quanto tempo?
Aí, a primeira que teve hoje foi de meia hora, 30 minutos. Né? A foi Bolsa Brasileira teve essa primeira pausa? Teve. Por volta ali das 10 horas e... Nossa, 10 e logo meia, 10 horas. Logo na abertura. Bem no cedo início. assim? Quase que teve a segunda, então, né? Se fechou a 12,2. Exatamente. Chegou próximo da segunda. Isso foi bem no finalzinho do pregão que ele chegou nesse valor. Nesse valor. Que, inclusive... eu acho que eu não ia viver para ver isso ainda, né? Porque a última crise que eu vivenciei grande foi de 2008. E eu acho que não chegou também nesse patamar, né? A cair 12%. Não, 2008... Bom, em um único dia, não, né? Sim, ao longo dos dias, sim, caiu mais do que isso, né? Mas em um único dia, essa foi a maior queda desde 1998. Ô, louco. Olha que loucura. Desde a crise russa em Nossa, em e o mais espantoso é que o país está precisando de investimento externo para turbinar o movimento da economia. E você tem a Bolsa de Valores com escapamento de fluxo financeiro que chegou quase na casa de 13%. É muito grande. Exatamente. E tem um efeito interessante que é o seguinte... Fora o dólar, né, Cris? Exato. É que em toda essa turbulência, quem sofre mais somos nós, países emergentes, né? Então... o dinheiro ele sai daqui, de todos os países emergentes, e vão para lugares seguros, como mercado americano. Então, a gente tem valorização de algumas moedas no mundo, né, que são bem específicas. Então, cito aqui, por exemplo, o iene japonês e o franco suíço. Então, se valorizaram muito, inclusive mais do que o dólar. Tanto que o chamado índice dólar, que é uma cesta de comparação das 6 principais moedas do mundo, que o real não faz parte, esse índice caiu muito, ou seja, o dólar perdeu valor para essas moedas. Então, perdeu valor para o euro, perdeu valor para o iene, perdeu valor para o franco suíço. Mas as moedas de países emergentes sofreram demais, perderam muito valor para o dólar. Né? Então, hoje, por exemplo, o dólar subiu aqui, encerrou o dia mais ou menos 2,5%, 2 e pouquinho. Mas o México, por exemplo, o peso mexicano, ele abriu o pregão caindo 9%. Nossa. E encerrou o dia 5%. Outro também que sofreu muito foi o rublo russo, né? Que ele começou caindo 9% e terminou o pregão caindo 8%. Então você imagina, em um único dia, a moeda do país perder 8% em comparação ao dólar. É muita coisa. Absurdo, é isso que eu queria até entender melhor com você, Cris, que trabalha com isso, que é o seguinte, é possível mensurar agora, por exemplo, qual foi o valor financeiro que saiu da Bolsa de Valores hoje, nessa queda de mais de 12%? O que 12% representa em volume financeiro hoje? Gu, tem sim, né? Esse número ele existe, provavelmente já está disponível, talvez, enfim, o Banco Central tem essa informação, mas eu não tenho. Ainda não é isso, né? Ainda, enfim. Como a gente estava conversando no início, né? Eu estava acompanhando um material de economia esse final de semana, dando conta de que até o dia 4 de março desse ano, o volume de recursos na Bolsa de Valores, o volume de retirada, né? Eu não sei se esse é o nome, mas o volume de recursos que saiu da Bolsa de Valores como investimento, em 64 dias, se você pensar janeiro, fevereiro e 4 dias de março, foi maior do que todo o valor que foi embora da Bolsa de Valores no ano de 2019. Eu não sei se eu estou falando as palavras certas, né, em termos técnicos, mas o dinheiro indo embora. Fugindo, né? Não, eu li sobre isso também. E eu acho que além dessa questão que, igual o Cris mencionou, que hoje o dia o principal ofensor foi essa questão, né, essa briga do petróleo, do que a Arábia Saudita está propondo em fazer, que é aumentar a produção e dar desconto a determinados países no petróleo bruto, e a Rússia comprando essa briga também por igual. Mas isso já demonstra do que a gente já comentou aqui sobre essa questão do coronavírus e que está cada vez mais assustando o mundo, como que as pessoas ainda... a incerteza disso tudo. E eu vejo o movimento da Arábia Saudita exatamente ligando esse acontecimento para tentar se resguardar de alguma forma. E sobre a Bolsa, só complementando, que eu estava olhando aqui e entra de encontro isso que você está falando, eu não sei, né, sobre esse montante referente ao... Também nem sei hoje quanto que vale hoje a Bovespa em bilhões ou trilhões. Eu já vi alguma coisa sobre isso, mas eu não tenho o dado correto. Mas eu peguei o gráfico aqui para dar uma olhada. Os pontos que a gente fechou hoje, que está na casa de 98 mil pontos, igual a um ano atrás, dia 11 de março.
de 2019, que Ou também seja, estava nesse mesmo patamar. A economia está recuperando perda. Não está nem crescendo se for olhar. Porque ela estava, né, com troca de governo e sistema né, econômico novo, estava tendo uma ascensão. E aí, com todos esses acontecimentos agora, a gente já voltou para a estaca de exatamente há um ano atrás, que foi em março de 2019, que estava com o mesmo nível de pontos. Aí será a pergunta, para onde que a gente vai caminhar, né? Porque na minha humilde visão, vamos dizer, como não sendo um especialista financeiro, mas eu ainda acredito que tem muita paulada para vir ainda para frente, seja no câmbio, na moeda, que eu acho que ainda vai valorizar, e seja nas ações, que eu acredito que ainda vai cair um pouco, porque eu não vejo uma solução próxima, assim, não. De forma superficial, o que me vem na cabeça para tentar justificar essa situação, esse alvoroço, né, esse medo? O impacto que a propagação do coronavírus, o Covid-19, ainda pode ter no planeta, né? E sem medo nenhum de errar e falando planeta, porque os fluxos comerciais são sem fronteiras, né? Eu tive lendo um material hoje também, ou ontem, se não me engano, dando conta de que talvez algumas montadoras no Brasil vão ter que fazer algum tipo de readaptação de produção na linha de montagem em função de peças que dependem de remessa primária da China e que não vão chegar no país. Então, de forma primária, o que me vem na cabeça de tentar justificar isso que a gente viu hoje no mercado? O potencial que ainda é desconhecido do Covid-19, e isso de forma internacional. E de forma nacional, será que é somente as reformas que não saem, que não são votadas no Congresso? É o que me vem na cabeça de início, assim, ou será que tem mais alguma coisa? Agora, enfim, então, no âmbito nacional, o que a gente tem aqui, eu vejo dois grandes drivers aí para tentar fazer alguma coisa. O primeiro é o Banco Central, né? Enfim, tentando implementar medidas aí para estimular a economia, mexendo com dólar. Parece que teve um swap também, não teve? Hoje teve venda à vista, teve swap, teve tudo. E amanhã também vai ter mais. E, inclusive, isso ajudou a segurar, porque senão ele ia provavelmente subir mais. Mas então, a gente tem o Banco Central, né? Como um agente aí que tem que atuar. E a gente também tem, claro, o Congresso, porque, afinal de contas, os dois têm que trabalhar juntos. Enfim, são essas duas forças que, atuando concomitantemente, têm que tentar fazer alguma coisa para minimizar os impactos, porque o impacto vai ser muito grande. Eu acho que ainda a gente está vendo ainda como que o Covid-19 está impactando a cadeia mundial. Ainda estamos sentindo impactos ainda da China, mas daqui a pouco talvez a China já consiga voltar ao normal, mas aí começa o impacto na cadeia de produtos europeus e depois... O efeito inércia, né? Exato. Depois, enfim, cadeia americana, enfim. Mas a China o governo chinês falou que no máximo até mês que vem eles já recuperam todo o nível de produção, né? Exato. Acho que com a China o pior já passou, pelo menos é o que parece, né? É o que parece. Inclusive, reabriram Disney agora, voltou agora esse final de semana, reabriram a Disney, enfim. Então, parece que a China, de fato, está voltando ao normal. Ela está começando a rodar novamente, né? Porque ele ficou parado. Ficou muito parado. O Boletim Focus de hoje, né, que os especialistas do mercado financeiro faz as projeções, caiu para o PIB desse ano de 2,5 para 1,9. Então, eu acho que o impacto, logicamente, ele é certo. Por conta até disso que você comentou, da cadeia produtiva. Apesar de vai retornar, mas aí até você conseguir estabilizar nesse mecanismo que a gente já comentou, da onde que é, né, o epicentro do Covid-19, o que ele abastece, que é a questão de microprocessadores, chips, telas. Tem não só ali aquela região, mas ainda muitos funcionários não estão trabalhando normalmente, ou trabalham de casa. Então, de fato, isso daí, o impacto até regularizar, eu acho que ainda vai demorar só a gente ver o que está acontecendo na Itália agora. Isso. É como se a Itália agora estivesse vivendo o boom do vírus, que a China começou a ter o quê? 3, 4 semanas atrás. Se não tiver engano, é esse prazo, né? Eu acho que final de janeiro. Isso. Né? O pico do surto, do pânico mesmo, naquela província chinesa, por exemplo, foi há 4 semanas atrás. E a gente já está vendo o volume muito maior de pessoas sendo liberadas versus o número de pessoas que estão tendo a confirmação da contaminação na China maior.
o volume de pessoas que estão sendo curadas é maior do que os que estão sendo contaminadas. E a Itália com um crescimento muito forte de volume, de número de pessoas infectadas. Então, olha o efeito inércia. Se você pegar o início, o pico da contaminação na China e o efeito na Europa agora, realmente a gente não tem previsão de quando que isso vai de fato se encerrar. E olha só que loucura que a gente está passando agora. Por quê? Como se não bastasse, né? Isso, enfim, toda essa preocupação do coronavírus, ainda a gente tem que lidar com o ego aí de duas pessoas malucas. Que é o príncipe árabe, né? Enfim, o dono da Arábia Saudita, com o governo russo, né? Porque o que está tendo aí é uma disputa quase que pessoal com aí. Com Putin mesmo, né? Dois doidos. Príncipe e o Putin. Dois malucos. Dois autocratas. Exato. Gente, é muito maluquice, olha só. Então, só pra gente entender mais ou menos de onde que veio isso, né? Deixa eu falar um tiquinho aqui. Então, teve uma reunião da OPEP, que a Rússia não faz parte, né? E eles estabeleceram que, para conter o preço do petróleo, a queda do preço do petróleo, já que, claro, a demanda por petróleo está caindo devido ao desaquecimento econômico, coronavírus. Então, para conter o preço, eles iriam diminuir a produção. Suspendeu. Beleza, a OPEP concordou. E só que eles esperavam que a Rússia também ia adotar essa medida. Mas a Rússia falou, aqui não, vou continuar produzindo do mesmo tanto e pronto. Não, vou continuar produzindo e pronto, acabou. Aí a Arábia Saudita, o que ele fez? Uma banana. Então vem cá, vamos ver então se você vai fazer isso. Aí eles compraram a briga. Falaram, então a gente vai aumentar a nossa produção, mas além de aumentar a nossa produção, a gente vai começar a vender o petróleo 20% mais barato no mercado. Os árabes falaram. A Rússia falou, então tudo bem, eu aguento esse choque, né? Esse choque aí por pelo menos 6 a 10 anos, tô tranquilo. E pagou pra ver. Resultado, foi o que a gente viu hoje, o mercado inteiro, o mundo inteiro caindo 10%. A boom chegou. Exatamente. Então, são dois egos aí de duas pessoas completamente, enfim... bate-cabeça de dois líderes provocam tamanho de solavanco. E o tanto que isso impactou hoje, enfim, não foi brincadeira. Então agora a gente tem essa queda absurda no preço do petróleo. Hoje chegou a cair aí 25%, encerrou mais ou menos perto disso a queda, né? Mas, então, tá nesse nível, né? Como lidar com isso? Além de tudo, ainda tem mais essa briga desses dois doidos aí. Só ajustando a informação que a gente falou agora há pouco, a notícia é de que até o dia 4 deste mês, os estrangeiros sacaram da Bolsa Brasileira 44,8 bilhões de reais, sendo que no ano passado, todo o volume recolhido foi de 44,5. Isso é sério, né, Cris? Isso é muito sério. É sério, exato. Ano passado, o que a gente viu foi o quê? Foi que teve muita entrada de pessoas, de brasileiros comprando bolsa. Então, por um lado, você teve estrangeiros tirando dinheiro da bolsa. Por quê? Porque aí a gente tem que voltar lá atrás. Foi época de guerra comercial, enfim, né? Todo aquele embate. Então, de fato, isso trouxe muito temor no mercado. Então, o gringo tirou dinheiro da bolsa, mas o brasileiro colocou dinheiro na bolsa. Então, a gente teve entrada recorde de CPF na bolsa. Então, teve entrada recorde de recursos nacionais na bolsa. E isso foi bom. Então, serviu para o quê? Fazer com que o índice Ibovespa subisse. Afinal de contas, tinha mais gente comprando no final das contas. Tem que estar equilibrando um pouco, né? Mas exato, mas o que fez, então, esses CPFs colocarem dinheiro na bolsa, sendo que o que o investidor fez foi, na verdade, manifestar o seu desagrado, a sua falta de perspectiva de crescimento da economia, né? Aí... Sem perspectiva de reforma, sem perspectiva de crescimento, eu tiro o dinheiro de um mercado emergente e coloco em mercados mais sólidos. Aí, bom, são dois movimentos que a gente tem que entender. Esse dinheiro que saiu, muito dinheiro que saiu da bolsa, e, enfim, daqui, né, foram de investidores que investiam em muito título do governo, né? Título especulativo. Então, é um dinheiro chamado de carry trade. O que é esse dinheiro? É o dinheiro do cara que tá lá de fora que vem lucrar aqui com a taxa de juros brasileira, que era alta, né? Então, ano passado ela foi caindo, então com isso saiu muito dinheiro, né? E, por outro lado, foi entrando aí, então, o dinheiro dos brasileiros aí na bolsa também. Então, esse movimento, ele faz com que tenha, sim, alta do dólar, porque, afinal de contas, você está tirando o dólar daqui do Brasil, né? Então, o dólar sobe, mas fez com que a bolsa também subisse, também acompanhasse, porque você tinha brasileiro comprando bolsa.
Então, a taxa de juros brasileira baixa, ela causa o quê? Ela causa que o investidor local, ele busca ativos mais rentáveis. Aonde? Bolsa de valores. Então, por isso, essa entrada recorde de CPFs na bolsa. Comprado aqui. E, por outro lado, a bolsa, a taxa de juros baixa, então, causa essa saída de investimentos. E por todos aqueles temores que eu falei de guerra comercial, que foi o principal driver do ano passado, né? Então, eles tiraram esses recursos aqui, tanto de bolsa como de títulos, enfim, que gerou essa evasão aí dessa grana aí para fora do É o famoso protecionismo, né? Até o investidor, ele visa, né, a rentabilidade das suas ações. Então, ele está vendo que aqui, um mercado emergente, o Selic baixa já não é tanto mais atrativo como seria anteriormente. Então, ele prefere, manter ali nos Estados Unidos, onde que eu tenho... Se o risco é o mesmo, né? Ou então, melhor, né? Se o risco é menor, mas a rentabilidade é igual, eu vou para onde existe menos. Exato. Agora me vem na cabeça aqui poupança brasileira, né? Então, Sim. se a gente está tendo, então, Cris, você me corrija se eu estiver errado, se a gente está tendo um volume de entrada de recursos de CPF muito grande na Bolsa, nesse momento, fatalmente a gente deve estar tendo um volume de saque significativo de poupança, né? Perfeito. Porque a rentabilidade da poupança já não cobre inflação. Perfeito. Não tá valendo mais. Raciocínio é isso mesmo. E tem algum ponto positivo que a gente pode tirar disso? Dessa queda? Tem alguma coisa assim que a gente pode aproveitar disso? Nó. Bom, Daria para comprar ação? Agora é um momento bom? Seria? Bom, é difícil demais Pensando dar esse a longo call, prazo, né? a Dar esse longo call prazo. de compra agora. Enfim, eu não sei se ela vai cair mais. Eu, particularmente, acho que ela tem espaço para cair um pouco mais. Mas tem Nem é muita momento gente de venda, comprando. então? Não, de Bom, venda esse call porque é eu muito tenho visto complicado. muitos investidores assim, de carteira alta dizendo que não é momento de vender. Esse call é muito complicado, porque, enfim, quando que é o fim do poço? Ninguém sabe, né? Então, são opiniões. A minha opinião é que ainda pode cair um pouquinho mais. Nossa. Então, se você quiser comprar, espera mais um pouquinho. Mas eu mesmo, por exemplo, já comprei tudo que eu podia comprar. Eu tô sem caixa agora. Então eu Já acho tô que o governo 100% brasileiro comprado. tem que, pelo menos, contribuir para não piorar a situação. Evitar crises institucionais, crises políticas, para evitar de gerar, inclusive, fragilização interna. Já que o negócio está vindo de fora, então vamos pelo menos preservar a estabilidade interna, porque aí pelo menos, né? Exato. Mas o que a gente vê não é isso, né? aí Não é é isso, utópico. É difícil. Não é isso. dificuldade. Que dificuldade de conversar. Essa é a parte. A conversa é a parte mais difícil de todas. Nossa, o que é isso? É verdade. São muitos interesses. Então, Muito complicado. bate-cabeça. Galera. Então, acho que temos um programa, né? Temos um material, né? Mas Fechou. também com a consultoria do Cris aqui. Esse podcast, Esse podcast é dele. Foi voltado pro Cris dele. e pra Swift Câmbio Inteligente. Porque tá vendo? Tem que fazer um merchan, gente. Vai ter que deixar o jabá, hein? Vai ter que deixar o jabá, tem que deixar o patrocínio no final do programa. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem escutou até agora. Quem se interessou mais pelo assunto, procura a Swift Câmbio Inteligente no LinkedIn, que o Cris fala mais sobre a questão da Bolsa de Valores e do mercado internacional lá. Então, é isso aí, né, galera? Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Valeu, Abraço, até a obrigado. próxima. Força e Um abraço. otimismo. Valeu, até a próxima.